Ação aqui, então. Então tá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live do curso Maker ODS. É um prazer para a gente estar conosco com vocês essa noite. Gostaria de avisar que essa live vai ser gravada e vamos disponibilizá-la no curso também depois, o link de gravação. Boa noite, Prof. Letícia. Prof. Letícia, lá do outro lado do oceano, como é que tá aí? Olha, aqui tá um pouco quente, um pouco frio, de manhã bem frio, depois mais quente, né? Mas estamos lá. Agora são 11 horas da noite aqui, então se eu for começar a falar devagar, vocês me compreendam, por favor, que eu já tô com o tico e teco mais para lá do que para cá, né? Mas eu faço questão de participar dessa live porque eu estou dando feedbacks para vocês. Eu acho que é importante, né, a professora tirar as dúvidas do planejamento ao vivo, em vez de a gente ficar perguntando nas mensagens do Moodle, tá bom? Lembrando que vocês podem usar esse bate-papo aqui do lado para postarem as dúvidas. Não precisem segurar a dúvida até o final. Vocês podem ir postando aqui, depois a gente retoma elas, né? Claro que no final podem fazer novamente outros questionamentos, mas podem usar aqui. Ah, pois é, professor Juarez, não é gente fina, né? O senhor sabe, é gente que trabalha, né? Estamos aqui trabalhando, não estou de férias, estou trabalhando, mas é isso aí, a gente tem que ir atrás do... Se a gente quer ser conhecido no mundo, a gente tem que ir atrás, né? Enfim. Bom, posso começar, professora Simone? Pode. Então tá, pessoal. Então, boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos conversar basicamente em 4 pontos. O primeiro, retomando a questão do planejamento maker. Claro que eu já sei que vocês vieram de um curso já preparado sobre isso, sobre planejamento maker, mas nunca é demais a gente retomar essa questão do que faz diferente ser um planejamento para se tornar um planejamento maker. Também vou trazer alguns exemplos que eu selecionei aleatoriamente daqueles que eu tive, que eu dei devolutiva sobre o planejamento. Aliás, vamos depois puxar a orelha aí, porque tem muitas pessoas que não postaram o planejamento ainda, gente. E se não postar essa etapa da pesquisa do curso, vocês não vão continuar nas outras etapas do curso que são importantes, tá? Depois nós vamos ver as próximas etapas e, por último, as dúvidas aí que surgirem, né? Nas próximas etapas nós vamos ter como um apoio aqui do Evandro, nos auxiliando aí também na tirar algumas dúvidas sobre a parte da prototipação dos recursos, que eu sei que também estão surgindo algumas dúvidas. Isaías, não está escutando? Vocês todos estão me escutando? Só Isaías que está... Então, assim, eu sugiro, Isaías, que saia e entre novamente e veja se o volume do seu computador não está mudo, que às vezes a gente coloca no mudo, aumentar aí o volume para que a gente consiga, para que você consiga escutar a gente, ok? Bom, vamos lá. Próximo, professora Simone. Bom, planejamento maker, nós temos dois grandes nortes que nos guiam no planejamento maker. São os professores e os alunos. E esse diálogo entre esses dois públicos é o que faz um planejamento se tornar maker. Primeira das coisas, nós temos que começar a criar a cultura de fazermos o compartilhamento de experiência, de troca de materiais entre nós, professores, né? Muitas vezes tem professores, vocês devem conhecer pessoas assim, que eles fazem o planejamento, mas não querem nem compartilhar porque eles dizem que é deles, não querem que ninguém tenha acesso, é uma ideia só deles e não tem acesso àqueles recursos, àqueles tópicos pensados, né? Mas um planejamento maker não funciona dessa forma. Quanto mais compartilharmos entre nós as nossas experiências, ou seja, o que deu certo, o que deu errado, melhor vai se tornar os planejamentos futuros que a gente vai construir. Então, daqui a pouco um colega colocou, olha, tentei trabalhar com caneta 3D. Caneta 3D, para quem não sabe, são umas canetas que têm um filamento que a gente vai desenhando no ar e ela fica em formato. Tentei trabalhar com a caneta 3D e comprei o filamento X e não funcionou. Então, na próxima vez que tu tentar usar um tipo de recurso assim, tu já sabe que aquele filamento, quer dizer, aquele
o que vai dentro da caneta, daquela formato X, não funciona. Então, o Maker funciona mais ou menos assim, compartilhar entre nós, certo? Então, a troca de informações sobre o que dá certo, o que não dá certo. Olha, isso aqui é muito complexo para o meu público, talvez tenta na sua turma, mas para a minha turma não deu certo, foi muito complexo. Não, a minha deu certo porque eu misturei metodologias ativas, não só o recurso em si. Então, a gente vai trocando informação, vai nos auxiliar no planejamento. A segunda parte do planejamento Maker, quando a gente vai pensar, é em relação aos nossos alunos, né? O planejamento Maker só funciona se surgir da realidade. Não adianta ser uma coisa imposta. Nós trouxemos de proposição a ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem 17 objetivos, e dentro desses 17 objetivos, N outros tópicos para ser abordados. Então, vocês sabem que vão trabalhar com ODS, então vamos para a sala de aula. Vamos perguntar para os nossos alunos qual é a realidade deles, do que eles estão conhecendo de mundo, quais são as dificuldades, enfim, e aí sim trazer a ODS para contemplar essas dificuldades. É muito difícil a ODS não ser contemplada nos projetos que a gente desenvolve hoje em dia, porque ela realmente abarca uma gama muito grande de objetivos. Só que a gente tem que ter bem claro qual o objetivo e em qual momento a gente quer construir, e é isso que eu também estou exigindo lá nos planejamentos, né? Muita gente coloca assim, que vai trabalhar com ODS, mas não citou nem qual ODS que vai trabalhar. Então, trazendo as dúvidas dos nossos alunos, escutar as necessidades deles, isso nos auxilia, inclusive, a planejar o roteiro que nós temos, que queremos desenvolver em sala de aula, para que a gente construa realmente a partir desse contexto. Por quê? Pode passar, professora Simone. Deixa eu só falar uma coisinha, Alice. Acho que tocaste num ponto bem legal. Não precisa trabalhar com todos os ODS, isso também foi uma dúvida, né, que surgiu aí. Sim. Você pode escolher, né, dentro da temática que mais cabe lá na sua disciplina, na sua turma, pode escolher um dos objetivos e não todos, né? E alguns vão trabalhar com todos, mas vão focar depois um específico. Então, cada caso é um caso. Exatamente, exatamente. Claro, a gente não deixar de lado o ODS, mas a gente pode trabalhar com 2, 3, todas, uma, né? Uma parte de uma, não a uma inteira. Tem várias possibilidades. E aí a gente vai para alguns tópicos, que é o que estou exigindo lá dentro do modelo de planejamento Maker. Começamos, então, pelo contexto. Então, se vocês já viram lá as necessidades do aluno, já viu as dificuldades, se há alunos com deficiência, se não há alunos com deficiência, eu vou planejar para essa situação. Eu não quero que vocês inventem uma situação. Não é esse o momento. Esse momento é usar as situações, as realidades que vocês têm, porque nos próximos meses vocês vão construir esse recurso, vocês vão ter esse planejamento e vocês vão aplicar esse recurso dentro como vocês tinham planejado. Então, não adianta a gente fazer um público fictício se, quando vocês forem aplicar o recurso em sala de aula, não existir esse público fictício. Se o meu público existem pessoas com deficiência, ok, eu incluo também as pessoas com deficiência. Se não existe, não preciso. Eu tenho 30 alunos das séries iniciais. Tudo bem, não tem problema, vamos com 30 alunos. Não estamos julgando aqui o contexto, muito menos o público-alvo, mas a gente precisa da realidade que vai ser aplicado o recurso que vocês vão construir e receber em casa, tá? Em seguida, depois de ter essa realidade definida, vamos para os objetivos. Os objetivos têm que estar relacionados com a questão de trabalhar com a ODS, trabalhar com esse recurso a fim de que, né? Eu vou usar um jogo para... porque eu achei bonitinho? Não, tem um objetivo nesse jogo. Eu tenho certeza que vocês sabem esse objetivo. Então, vamos colocar em prática ele no nosso planejamento. Depois dos objetivos, que também não há um mínimo e um máximo, certo? Lembrando só aquela regrinha básica que eu sei que vocês estão cansados de escutar, mas nunca é demais a gente lembrar. Objetivos têm que ser objetivos de aprendizagem do aluno. O que vocês têm por objetivo para o aluno aprender? Não é o objetivo que o professor quer aprender, mas o aluno quer aprender.
começando num verbo infinitivo, o que para quê, né? Não esqueçam dessa premissa aí de construção dos objetivos. Em vez de vocês construírem objetivos, vocês podem usar também a BNCC? Podem usar a BNCC, citando a BNCC qual é, que é o objetivo da BNCC, não tem problema, certo? Mais de um também não tem. Não achei na BNCC, por exemplo, meu público não está dentro da BNCC, é de jovens e adultos, de jovens e adultos também tá, mas é um público informal, ele não está contemplado na BNCC, posso criar o meu objetivo? Pode. Definitivo, o que e para quê. Se não, BNCC não há problema. Até aqui é um planejamento como vocês fazem planejamento. A diferença é que eu tirei alguns pontos que provavelmente aparecem para vocês nas escolas, ou outros que são exigidos que não aparecem aqui. Deixei bem simples, é o contexto, é uma escola pública, uma privada, é uma escola integral, de tempo integral, contraturno, o quê? Qual é o público? Educação básica, educação séries iniciais, finais, médio, EJA, enfim, e os objetivos. Ok até aqui? Se não tiver ok, coloquem aí no chat, perguntem, não tenham vergonha de perguntar, tá bom? Isso é importante, é que esse momento para tirar essas dúvidas, né? Exato. E outra coisa também que quero lembrá-los é que a gente tem aquele WhatsApp do suporte. Às vezes não quer mandar por e-mail, não quer mandar por mensagem lá direto no Moodle, então manda no WhatsApp do suporte RexLab, que daí a gente tem uma listinha, né, de mensagens que vão recebendo e a gente consegue criar essa fila de trabalho. Exatamente. Né, às vezes é mais prático, como vocês acharem melhor, mas não deixe de perguntar. Bom, então, retomando aqui no planejamento, fomos até o objetivo e agora vem o roteiro de aula. Aqui no roteiro de aula é que a gente tem que parar, respirar e retomar o que é cultura make. A cultura make exige que a gente tenha uma proposição de que o aluno seja ativo no seu processo, que ele construa, faça parte da aprendizagem, que é uma cultura do fazer, né? O mão na massa, basicamente. Se é uma cultura que o protagonista é o aluno, se a ideia é colocar o aluno no mão na massa, eu não posso trazer estratégias que uma aula expositiva. Ah, mas prof, eu acho interessante trazer uma aula expositiva, depois fazer um momento mão na massa. Tem problema? Não, aí muda um pouquinho o jeito desse planejamento. Então, a gente tem ali um momento de aula expositiva sobre ODS, por exemplo, muitos colocaram isso. Depois veio ali um momento mão na massa. Aí vocês podem trazer metodologias ativas, por exemplo, em grupo, pesquisa em grupo teve muito. De fazer um vídeo sobre aquele ODS, excelente, de usar um Canva, enfim, teve várias ideias criativas nesse sentido. E depois, qual é o fechamento dessa aula, né? Então depois eles fazerem um vídeo, vai ter um momento de apresentação para a escola. Não sei, tem que ter o início, meio e fim, uma aula, certo? Só que nesse curso especial, no Maker ODS, vocês vão ter, durante o processo, a construção de um recurso por vocês, um recurso físico, que vocês vão ter que usar em sala de aula, esse recurso, nessa aula. Então, o que é esse recurso físico, né? Pode passar para a professora Simone, depois a gente volta aqui nesse slide. Talvez essa parte aqui não tenha ficado próximo, depois eu volto. Talvez essa parte aqui não tenha ficado muito... não tenha ficado muito claro. Durante esse curso, vocês vão ter várias atividades. A primeira é o planejamento, a segunda é planejar o recurso que vocês vão receber, físico, e depois vocês vão receber esse recurso em casa ou no endereço que vocês informarem. Esse recurso, ele pode ser um jogo de tabuleiro, ele pode ser uma roleta de perguntas, pode ser um jogo de memória, um jogo de cartas, enfim. Nós trouxemos as possibilidades lá na primeira live.
Quem não esteve presente na primeira live pode apontar o celular aqui para esse código que está aqui na tela, pegar o celular, abrir a câmera e aponta, vocês vão ter acesso a essa live, que também está lá no nosso Moodle, tá? Esses recursos que vocês vão planejar, vocês vão receber em sala de aula, eles têm que estar contemplados. Aonde? No Planejamento Maker. Porque esse Planejamento Maker que vocês estão postando, vocês vão aplicar ele em sala de aula depois, para ver se, né, se deu certo, se não deu certo, ajustes, e assim nós vamos. Prof, lá na aplicação da aula, eu tinha planejado 5 aulas, daqui a pouco eu precisei de 10 aulas. Tem problema depois eu modificar o planejamento? Não, não tem problema. Mas a gente precisa ter esse norte inicial para a gente ver com vocês como vai ser esse planejamento maker aplicando este recurso. Então, vejam que não é só pensar o aluno mão na massa, mas é pensar o aluno mão na massa e ainda utilizar o recurso que vocês estão produzindo. Então, se torna um planejamento muito mais completo. Pode voltar a alguns slides. Eu acho que dá para a gente responder ali para a Ana. A Ana perguntou, quando receberemos esse recurso? Assim, Ana, tem essas etapas, né, de planejamento, de construção do material, e aí depois de acertado ali a questão do material, a equipe deu feedback, deu tudo, o planejamento está ok, né, professora Letícia? O material está ok, nós vamos, então, produzir no nosso laboratório de prototipação, e depois disso a gente vai encaminhar. Nem todos vão receber ao mesmo tempo, porque alguns já estão mais adiantados, né, professora Letícia? Exatamente. Outros ainda não começaram o planejamento maker. Então, não dá para dizer assim uma data, Ana, dia 20 você vai receber, dia 1 de junho você vai receber. Vai depender, primeiro, também da questão da logística, né? Nós estamos no sul do Brasil, sul de Santa Catarina, então, para quem está no Nordeste, no Norte, talvez demore um pouco mais, né, o transporte, mas a gente vai encaminhar via Correios, provavelmente, né? Mas isso tudo tem que estar acertado com a equipe, já, né, tem o feedback, aí nós vamos preparar o material e encaminhar para você, tá bom? Então, também não pode demorar muito tempo, né, prof. Letícia, porque senão vai passar o tempo do curso. Quanto mais rápido vocês postarem o planejamento e receberem o feedback, melhor vai ser para vocês receberem um recurso em casa, tá? E aí, esse recurso que vocês vão construir tem que estar lá dentro do roteiro de aula. Vocês, então, dentro do roteiro, vocês têm que detalhar como vai ser essa aula. Se vai ser uma aula de uma semana, de 1 hora, de 1 dia, vocês têm que detalhar isso, porque esses planejamentos depois vão ser acrescentados no lado Forsten, que é uma plataforma de planejamentos. Mas isso, estou dando spoiler muito cedo, né, professora Simone? Vamos guardar isso para depois. Bom, dentro depois do roteiro de aula, vocês têm um ponto que são os recursos. Tanto o recurso que vocês vão criar, como outros. Não se atém só no recurso que vocês vão criar. Podem usar recursos digitais, recursos diferenciados. Por exemplo, tem muita reciclagem de papel. Então, tem que colocar o que é preciso para fazer uma reciclagem de papel. Eu preciso de um liquidificador, eu preciso dos jornais, eu preciso da cola para fazer a liga, enfim, né? Então, tem que colocar tudo isso. Preciso de um projetor? Coloco lá. Preciso de um computador conectado? Tem que colocar lá, tá? Ô, prof, também assim, ó, a gente tem que... uma coisa que a gente observa na prática é que às vezes a gente faz o planejamento e faz, por exemplo, vou fazer um material. Por exemplo, eu optei pelo tabuleiro, né? Vou fazer o jogo ali, o tabuleiro. Mas a minha turma tem 30 pessoas. Então, também eu posso dividir, né? Ou verificar com a equipe se é possível. A gente tem recursos limitados, mas dependendo da situação, a gente consegue atender, né? 1 ou 2 tabuleiros, conforme o tamanho que for. E aí, mesmo assim, a turma tem 30. Então, enquanto uns estão fazendo uma atividade, eu já posso estar complementando com outras questões, que é isso que a gente acaba fazendo
nas turmas também até de graduação, né? Porque enquanto uma equipe faz uma atividade, a outra está fazendo outra atividade que complemente, que está dentro desse roteiro. Né, Isso. professor Letícia? Exatamente. Quando a gente pensa nos recursos que nós usamos em sala de aula da escola, nem sempre a gente tem todos para os 30 alunos que a gente tem em sala de aula, vocês sabem disso. Então, a gente tem que ser criativos de saber lidar com isso, trazer outros recursos para complementar. A Cristiane perguntou se os planejamentos devem obrigatoriamente incluir roleta e as cartas. Não, Cristiane. A roleta, carta, tabuleiro foram sugestões que nós trouxemos. De repente, tu quer só o tabuleiro. Tudo bem, usa só o tabuleiro. Só a roleta, ou só as cartas, ou só o jogo de memória. Tá? As possibilidades que a gente tem para complementar o seu planejamento, dentro daí do que a gente pode produzir também, né? A gente tem limitações de produção ali dentro do RexLab, tá? Olha Mas só. esses exemplos todos estão lá no Moodle quando vocês passarem a fase do planejamento. Enquanto não passarem, a gente tem que usar o que está na live, né? Ontem a gente atendeu uma aluna do curso que está um pouco mais adiantada e ela propôs um modelo que não está ali, né? Então, como ela já está mais adiantada, ela passou para a equipe qual era a ideia dela, a equipe verificou que sim, é possível, e ela vai substituir, né, esses itens aí por um outro modelo. Mas assim, gente, isso tudo, no final aqui da live, o Evandro, que é a pessoa especialista aí nessa parte de prototipação, ele vai falar com vocês, ele vai bater um papo e a gente vai tirar algumas dúvidas, mas não necessariamente vocês precisam ficar. Só que assim, ó, a nossa questão é recurso, né, limitado, claro, nós gostaríamos de fazer materiais para todos os alunos, materiais diversos, né, professora Letícia? Mas a gente tem questão de recursos, a gente tem a questão do tempo. Então, o tempo, sim, ele impacta em desenvolvimento. Quem está na frente, quem já está mais adiantado, vai ter mais tempo para nós, equipe, darmos atenção e desenvolvermos algo diferente. Quem não está ainda com planejamento, não pensou, ou está um pouco mais atrasado aí nessa escadinha da professora Letícia, nesse caminho, talvez a gente não consiga desenvolver muita coisa diferente, né, professora Letícia? Tudo impacta nos recursos. Recursos materiais, né, tanto de matéria-prima, de insumos, até mesmo de pessoal, né? A gente tem uma equipe dedicada a isso, mas a gente sabe que todo desenvolvimento requer tempo, requer teste, requer aquela parte de prototipação e assim por diante. Então, é mais ou menos nessa linha. Quem vai conseguir desenvolver, talvez, alguma coisa fora é quem já vai agora na escadinha ali e vai iniciar essa escalada. Isso. A Cristiane, inclusive, perguntou, posso usar outro diferente usando tabuleiro mais carta mais pino? Esses 3 tipos já estão previstos no nosso projeto, então a combinação deles é possível, só conversar com a equipe que a gente alinha isso, tá? Pode editar também o desenho do tabuleiro, isso não é difícil, tá, gente? Isso o Evandro vai falar no final, isso é tranquilo, tá? Isso é possível. Aqueles ali são modelos. De repente eu não quero um enquadrado, eu quero um redondinho, né? O caminho, sei lá, eu quero uma escadinha, assim como esse do desenho. Isso tudo é modelado com vocês e a equipe, tá? O Guilherme está falando ali que não recebeu o feedback da proposta. Gostaria de usar o tabuleiro cartas. Guilherme, você está falando do planejamento ou a proposta do produto? Já está na fase do produto? Do produto, tá. Então, em breve, a gente vai dar um feedback, tá? Não te preocupa que a gente está em demanda aí de produção, então a gente está dando os feedbacks com calma, certo? Então, não te preocupa. Essa semana ou a próxima semana, a equipe de produção do recurso vai dar um feedback para vocês, tá? Bom, então, dentro do planejamento, continue fazendo perguntas que a gente vai parando e respondendo. Isso! Podemos passar, prof, outro já... Isso.
Aqui está o modelinho, né? Para eles acessarem o Isso, o modelo. modelinho. Todos os planejamentos já foram dados feedback. Eu tive que dar uma pausa de uma semana, porque eu estava de férias e estava precisando de umas férias, mas todos os planejamentos já estão com feedback, e aqueles planejamentos que eu pedi para repostar devem ser feitos, tá? A repostagem, ok? Prof, Só depois da minha devolutiva, ok? Tá ótimo para o próximo passo? Aí vocês devem continuar. Tá, a Jocelice colocou assim, ó, boa noite, já enviei meu planejamento Maker. Posso incluir outros modelos como roleta e trilha? Pode, tu quer refazer o planejamento? Claro, Joseline, pode fazer. Com Porque, olha só, certeza, muitos né? ali, exato. O planejamento nunca é fixo, né? E vocês ficam, depois da primeira versão, eu dei ok, mas vocês querem refazer? Podem postar e me avisem. Olha, prof, eu dei uma mudadinha, vê o que tu acha. Só me mandem mensagem lá no Moodle para me lembrar, porque a cabeça da prof aqui tá bem esquecida, estou com início aqui de esquecimento. Então, só postem a mensagem lá no Moodle que eu dou o retorno sim, tá bom? Clayton. Isso, aqui é Maker ODS, aqui não é robótica, Clayton. Está no lugar errado. Bom, continuando então, professora Simone, o modelinho desse planejamento está lá no Moodle, tá? E dentro do planejamento, eu trouxe algumas sugestões de planejamento Maker, né? Considerando aí a cultura Maker que a gente está sempre indo atrás para ser aplicada em sala de aula. E aí, como saber se o meu planejamento é maker? Que essa aqui é uma dúvida que começou lá no primeiro curso, se estendeu nesse, eu tenho certeza que vai ser sempre, porque a gente sempre fica com essa dúvida, será que é maker ou não? E eu digo que tem 3 fatores que decidem, principalmente considerando o Maker ODS, que é esse curso que vocês estão. Primeiro fator, aluno. Os alunos estão sendo protagonistas ou estão lá mais para escutar vocês falarem? Os alunos estão lá mais para criar, pesquisar, desenvolver, compartilhar, ou estão lá mais escutando vocês falando? Muito bem. Perdão. Consegui definir que meus alunos estão sendo protagonistas. Então, para a segunda fase, o professor, ou seja, vocês, qual é o papel de vocês nesse planejamento? Vocês estão se sentindo um mediador, aquele que vai ajudar o aluno ou mais aquele que vai dar uma palestra interminável? Então, vocês estão trazendo metodologias diferenciadas ou ainda aquele beabá de passar no quadro? Vocês estão trazendo recursos diferenciados ou só aquele recurso, o projetor e deu? Mas, prof, projetor para mim é algo muito diferente, nunca usei em sala de aula. Então, ok. Mas aquelas aulas que é sempre projetor se torna uma coisa chata, porque os alunos acabam se acostumando, né, com aquilo ali. E quanto mais diversificado de recursos, melhor a gente vai conseguir engajar. Essa palavrinha tá na moda, professora Simone, engajamento, agora só fala engajamento, engajamento, mas será que a gente sabe engajar os nossos alunos? Será que a gente está tentando fazer um planejamento engajador e no final é um planejamento completamente desmotivador, né? Então, professor, como você está atuando dentro do planejamento de vocês? Um mediador? Está criando metodologias, está usando metodologias diferenciadas? Está usando recursos diferenciados, ou seja, o jogo que vocês vão criar, mais alguma coisa? Ok, então tá, eu estou contemplando o meu aluno protagonista, estou contemplando eu sendo o mediador, usando metodologias, usando recursos, e agora o principal, estou abordando a ODS? O nosso grande, vamos dizer assim, guia desse curso é vocês tentarem pensar na ODS nos planejamentos. Por que ODS? Como assim um pano de fundo, né, Letícia? Exatamente. Ele não Projeto é o em si, né? objetivo, ele não é o objetivo principal, mas ele está ali vinculado, né? Exatamente. E por que ODS? Não foi porque quando eu acordei um dia pensei, ODS vai ser o foco, né? E a professora Simone, né? A gente escolheu ODS porque, especificamente, ela está sendo trabalhada e exigida dentro das escolas como um tema transversal na escola, como um projeto transversal necessário. Nós temos aí todos os países do mundo que devem atingir os objetivos sustentáveis até 2030.
E dentro dessa perspectiva, um dos objetivos da ODS é a educação, né? Educação com qualidade. E é por isso que a gente precisa trazer esses objetivos para a sala de aula, para os pequenos, para os maiores, porque é dentro das comunidades que a gente consegue construir a ODS. Não é simplesmente um governo dizer, eu fiz tal coisa. Não, é no dia a dia, é saber reciclar, é saber economizar água, energia, e é isso que a gente tem que trazer para as nossas salas de aula, uma perspectiva sustentável, certo? E aí, dentro da ODS, nós temos que criar jogos, né? Pode ser a combinação de todos os que a gente já falou, pode ser uma outra proposta que tem que ser avaliada pela equipe. Nós temos que pensar como criar isso através da Design Think, que vai ser a próxima live, né, professora Simone? E, por último, a aplicação de tudo isso em sala de aula, tá? E aí nós temos o nosso planejamento maker. Contemplei o meu aluno, contemplei o que eu vou fazer durante essas minhas aulas e contemplei o tema transversal, que é a ODS. Nós temos, então, um planejamento maker. Pode passar, professora Simone. Só reforçar para eles que depois que eles receberem o material, eles vão fazer a aplicação, daí também tem um registro, né, um relato de experiência, mas a gente tentou deixar assim mais objetivo possível, né, Letícia, para não assustar ninguém. Exatamente. A gente está indo por fases, né, prof? Por fases. Não deixar ninguém assustado, porque quando a gente fala em relato de experiência, todo mundo fica desesperado, não tem nada disso, a gente deixa uma coisa bem... Foi assim, feito com bastante carinho a proposta. E lembrá-los também que os melhores depois vão ser convidados, né, as melhores experiências para participação do nosso e-book, né, com relatos de experiência desse curso e do curso de robótica. Tenho certeza que teremos vários, né, prof? Com certeza, com certeza. Então, aqui, né, a gente já falou, sugiro novamente, quem perdeu a primeira live, assista, porque lá tem muitas dúvidas que estou recebendo e estavam naquela live. Não que eu não vou responder, mas que é importante vocês assistirem, que talvez entendam, compreendam um pouco melhor, tá? E então, nós trouxemos alguns exemplos de planejamento maker, né? Aleatoriamente. Inclusive, um deles foi do Guilherme, que está aqui presente. Eu né, vou dar um zoom aqui, tá, prof? Para ficar melhor de visualização. Pode ser? Posso começar aqui? Pode ser. Ó, Guilherme, traz aí, ó, na live. Então, aqui o Guilherme, ele trouxe ali o contexto. Vejam que o que é interessante dessa proposta do Guilherme é que não precisam colocar N coisas ali, mas simples e objetivo. É uma escola pública, vai ser 2 aulas de 40 minutos e 80 minutos ao total. É a tua, sim, Guilherme. E o público-alvo é o Fundamental 2, o EJA, né? Ele especificou o EJA, Educação de Jovens Adultos, pode ser também abordado. E dentro dos objetivos, ele trouxe, então, não necessariamente uma proposta de objetivo da BNCC, ou enfim, mas ele trouxe a questão da produção do jogo de tabuleiro nas aulas de inglês com a questão da ODS. Veja que é uma proposta e tanto, né? Dentro da ODS, da educação com qualidade, poderia ser até com qualidade de vida, quando a gente está falando da educação de jovens e adultos. E aqui nesse roteiro de aula, que eu vou deixar, vou detalhar um pouco mais, veja que ele colocou em passos. Alguns colocaram em tempos, então ele colocou 2 aulas de 40 minutos, ele poderia dividir 1 hora para isso, 2 horas para isso, não. Aqui ele colocou em passos. Isso é interessante na educação de jovens e adultos, e parabéns, Guilherme, porque com certeza tem essa tua experiência atrás. A gente não tem como definir em tempo se aquele momento ali que tu trouxer a proposição para a tua sala de aula vai ser o suficiente. Muitas vezes, na educação de jovens e adultos, temos pessoas mais velhas que exigem um pouco mais de tempo. E se eu deixar em 40 minutos, daqui a pouco eu preciso mais 40 minutos e assim por diante. Então, achei interessante nesse sentido ele ter separado por passos. Então, ali ele traz uma dinâmica, olha só, ele trouxe uma dinâmica para a proposição da questão aí de uma aula invertida, na educação de jovens e adultos, provavelmente uma base freiriana. Depois, a explicação aí gramatical do imperativo. Os alunos vão criar frases usando o imperativo, né, no inglês, na ODS.
Depois o professor vai aplicar um desafio, criar um jogo de tabuleiro usando apenas os recursos disponíveis. Então, os alunos vão criar esse jogo de tabuleiro. Achei muito interessante. Ele está invertendo a ordem. Em vez de ele colocar a proposição dele no jogo de tabuleiro, ele vai trazer a proposição dos alunos para o jogo de tabuleiro. Olha só que interessante, professora Simone. E depois vai dividir em pequenos grupos, distribuir, então, aí a questão das produções, né? E jogar realmente o jogo que foi produzido por eles. Vejam como há uma... Fala, professora Simone. Não. Nesse caso, Guilherme, após a aprovação aí da Prof. Letícia do teu planejamento, e se for para a próxima etapa, tu pode criar, assim, os alunos criarem, e a partir da criação deles, daí a gente aí te insere no material. Exatamente, e aí eles vão ver... Aí a gente faz, né? Eles vão fazer a primeira versão, já aconteceu isso conosco. A professora, os primeiros protótipos que a gente fez, a professora fez tudo com papel, com cartolina, fez as cartinhas com giz de cera, colorido, tal, tal, tal. Depois nós trabalhamos dentro da 3D, corte laser, adesivamos o material, plastificamos, aí ficou, né, a confecção do material para ela utilizar também ela utilizou com os mesmos alunos, inclusive, eles gostaram bastante do resultado. E também com outras turmas, né? Tá? Exatamente. Pode ser feito assim também, Guilherme. Eu gostei da tua proposta, Guilherme, no sentido dos alunos verem a produção deles, né? Não só o professor produzir, mas os alunos produzirem. Muito bem, vamos para o próximo, prof, só para não ocupar muito tempo. Aqui ele colocou os recursos, ali ele já pensando se fosse a produção em sala de aula. Exatamente, a proposição de sala de aula aí, trazer os materiais para os alunos produzirem ali um protótipo, vamos dizer assim, né, desse jogo. Depois a gente fabrica esse jogo dentro dos nossos padrões e disponibilidade de materiais, e você tem o acesso e eles jogam novamente. Aí até pode trocar de grupos, né? Enfim, tem outras possibilidades aí. Depois, se tu quiser falar mais comigo, manda lá mensagem que tem outras possibilidades. E depois, quem criou o planejamento. Esse é um dos exemplos. Pode passar para o próximo, prof. Aqui é da Jaqueline Sasso. Também, né? Está na live. Também está na live. Olha, não foi de propósito, não foi assim planejado, viu? Foi não sem foi querer, combinado. Não foi combinado, não. A Jaqueline, então, ela trouxe também para uma escola pública 7 aulas de 45 minutos, então aqui vai ser um tempo maior que ela propôs. O público-alvo vão ser alunos da educação básica do 9º ano, né, do Fundamental 2. E também aqui ela considerou a aplicação com pessoas com deficiência, né? Claro que ali a TDAH não é considerada uma deficiência, mas está sendo abordada aqui como deficiência nesse planejamento. Os objetivos aqui ela trouxe a questão do desenvolvimento sustentável, entender a aplicação da ODS no dia a dia, né? Pensando que o 9º ano já são um pouco maiores, dá para a gente pensar eles fazer essa reflexão, e a questão do crítico e criativo. Ali no planejamento, ela já foi mais detalhada, eu não vou trazer tudo, né, prof. Simone, senão vai ficar aqui longa a nossa live. Mas vejam que ela também transformou em momentos, né? Um momento inicial, meio e fim. Isso é legal também, tá? Então, ela já colocou aqui os links dos vídeos, como vai utilizar o material. Já está ali um material que ela vai usar sobre a ODS, ela já separou esse material que vai usar para isso. Depois ela ela usou a metodologia de grupos, né? E grupos especialistas. Esse é se eu não me engano, a metodologia de peer instruction. Peer instruction. Se eu não me engano, me corrige já, que se eu estiver errado. Peer instruction, que a gente trabalha assim com vários momentos. Primeiro o grande grupo, as dúvidas, depois os grupos especialistas, depois volta para o grande grupo. É isso, Jaqueline? Se eu não estou enganada, é peer instruction, né? Pomodoro também poderia funcionar, né? Outra metodologia muito interessante de ser usada. Então, ela trouxe... só fez leitura, mas se eu não me engano, é isso que está usando aqui, Jaqueline. Tem um nome. Dá uma pesquisada depois. Jaqueline é uma ela professora... Ela está usando e nem sabe o nome. É uma
professora, como é que é? Sempre buscando a inovação. Ela está à frente sempre. E aí depois, ela, olha só, viu? Retorno do grupos básicos, que é Instruction, querida. Então tem nome na metodologia e depois é uma avaliação. Ela usou o Canva, ela vai o jogo ali em cima, né? No segundo momento, não sei se vocês viram, mas vai ter o jogo que ela vai construir, um jogo de tabuleiro, se eu não me engano, que eu li ontem isso. Não é um jogo de tabuleiro, é um jogo. É um dos que a gente está desenvolvendo. Tá. É uma novidade. Tá, uma novidade. E depois, o último momento, um fechamento com Canva. Aqui tem as ferramentas que ela vai usar, os tablets, que as escolas, a maioria possui tablets para acessar essa pesquisa, fazer os grupos especialistas e base. Ali ela colocou no chat, bloco, dado e roleta. Na verdade, ela vai usar a roleta com algumas adaptações, que isso vocês podem fazer, que o Evandro vai falar. A mesma roleta, mas o desenho ali tem algumas adaptações, os dados e os bloquinhos que a gente está construindo, que ela solicitou e que a gente já está providenciando. Isso. Então, aqui ela já tem aí uma análise aí do que vai ser a questão do planejamento dela. Vamos passar para o próximo, então. Ô, prof, parabéns para os dois aí, né? Para o Guilherme e para a Jaqueline. Guilherme, dois planejamentos. Vamos para mais um exemplo. Jigsaw, Solange, ela é mais, assim, mais pontual, né? Aqui acho que é mais em grupos, não seria o Jigsaw da Jaque. Aqui é a Ellen, se eu não me engano. Deixa eu só... Ellen. Uhum. Ela não está na live. Não está. Ellen, eu errei uma. Então, aqui no caso da Ellen, vai ser numa escola pública também, estadual, periferia Zona Sul da cidade de São Paulo. Os alunos vão ser da primeira série B, do ensino fundamental 1, se eu não me engano, se tu baixar um pouquinho, prof, subir um pouquinho. Ensino médio. Ensino médio, não, achei que era ensino fundamental, ensino médio. E eles vão produzir, então, a ODS para a ODS 4, que é a Educação de Qualidade, e a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições. Vejam que ela está considerando o contexto dela, que é uma comunidade em São Paulo. Em comunidades, muitas vezes, tem as questões de violência e vulnerabilidade que a gente sabe. Aqui, então, ela trouxe também momentos, não trouxe definido um horário, isso é bem livre nesse sentido de organização de vocês. Ela fez aqui, achei muito interessante, ela chamou de sensibilização. Não é uma exposição, é sensibilização sobre o tema, né? Não também, às vezes, muitas vezes, a partir do zero, pode se perder aí o foco que a gente quer no tema. Ela fez essa sensibilização, trazendo um jogo ali digital, que eu nem conheço também, jogo Guardiões do Planeta, não conheço. Não, a gente já teve uma professora que já trabalhou com esse jogo no matemática. Uhum. Tem até depois umas recompensas. Então não conheço, mas a professora Simone conhece e pelo jeito gostou. Para ensino médio é bem legal, eles gostam desse tipo de jogo. De RPG? É tipo um RPG? Não. Mas não é assim, né? Um jogo... Mas é um jogo interessante para ensino médio. Já tivemos professores que já utilizaram. Em outros carnavais. Em outros carnavais. Depois ela trouxe uma roda de conversa sobre aquilo ali, sobre a ODS. E qual ODS ela vai trazer nessa roda de conversa? Então, a questão da paz, veja que ela está mediando aqui o processo. Aquilo que eu trouxe para vocês que é importante, o professor ser um mediador. E quais são os objetivos que ela trouxe? Aplicar o jogo de roleta, aí é o jogo que ela vai desenvolver, né? Ela já está pensando no jogo de roleta, pelo jeito, adaptado do jogo de Guardiões do Planeta, sempre relembrando que a gente não pode usar necessariamente o mesmo recurso que existe, mas a gente pode fazer adaptações, né, professora Simone? A gente não pode usar Aconteceu isso nessa prototipação. Quando eu falei para vocês, que até o professor Jorei sempre bate nessa tecla, que quando a gente lança cursos no RexLab, capacitações, a gente sempre faz alguns protótipos, né? E nesse caso a gente fez do infantil ao médio.
E uma das turmas do médio, a professora ela fez um jogo também. Ela usou esse jogo como uma inspiração, né? E a gente explicou direitinho essa questão de direitos autorais, né? Que a gente tem que bater sempre nessa tecla, né, Letícia? Que não dá para ficar utilizando jogos que já são registrados ou até mesmo que já são conhecidos. Mas foi bem legal. Ela fez daí ela entendeu, né? E com aquela inspiração e com essa temática da ODS dá para criar tanta coisa que ficou bem legal. Assim, ela conseguiu desenvolver algo muito interessante. E aqui ela está colocando, ó, 6 estudantes por grupo, 6 desafios. Então é isso, a gente tem que também pensar como é que vai ser essa divisão em termos de sala de aula. A dinâmica do tabuleiro, como né? eu falei para vocês também, não dá para criar um tabuleiro de... A gente tem algumas limitações, né? Mesmo o Guilherme lá, que os alunos vão estar criando o material, ele já vai pensar, ele vai ver os templates que a gente tem para tentar que eles adequem, mesmo que eles usem cartolina, papelão, caixa de papelão, e vão pintar, e vão isso, e vão aquilo, mais ou menos as dimensões são as dimensões que a gente tem em corte laser, que a gente tem material de matéria-prima para utilizar, de MDF e assim por diante. Então, aqui ela pode pensar, e aí a gente vai auxiliar no sentido, para esse caso é possível fazer 2, fazer 3, tem que ser cada caso um caso, né? Às vezes vai preparar só um material, porque é muito complexo. Então, exatamente, é um kit, digamos assim. Nesse kit, vamos ter que ver, vamos negociar aí, vamos tentar buscar alternativas, né? Por isso que é difícil dizer o padrão. É isso. A sua caixa que você vai receber tem isso. Tem 2 dados, 50 não cartas. Não é uma receita pronta, né? Não é uma receita pronta. Também, né, professora Letícia? Então, assim, não tem sentido isso. E a gente trouxe exemplos, mas a gente está contando com a criatividade de vocês, né? Basicamente, nós temos o que para oferecer? Nós temos a possibilidade de uma roleta, de cartas, o que vai de conteúdo, como vai ser mostrado, qual vai ser a dinâmica se eu uso cartas, roletas do tabuleiro, o tabuleiro. Essa dinâmica é vocês que vão trazer, vão propor. O que vai na roleta? Porque a gente tem ali um desenho só imagem. Mas você quer criar outra imagem? Que imagem? Só que daí, nessa questão de imagem, a equipe vai estar atenta para a questão dos direitos autorais. Né? Então, isso a gente não pode estar criando material sem pensar na questão dos direitos autorais. Nem até por nós sermos quem nós somos, um laboratório de experimentação que traz a questão de uma instituição pública, nós não podemos ferir os direitos autorais de qualquer outra pessoa, né? A gente tem que ser exemplo nesse sentido. E a gente tem que também ter essa cultura em sala de aula das escolas, né? Até a questão, me lembrei agora, eu tenho crianças com deficiência visual, eu quero fazer em braille. Nossa, excelente! Ou em relevo, por exemplo, as crianças com deficiência, eu quero que na roleta tenha escrito cavalo, por exemplo, e boi, e tenha ali uma figurinha do cavalo, para a criança com deficiência ter a inclusão de sentir o que é um cavalo, a figurinha do cavalo, mas também aquela pessoa o vidente, que consegue ler, tá participando junto com a pessoa com deficiência, né? Tem tantas alternativas que a gente pode ter de ideias. Prof, alguém falou, né, dessa questão da deficiência visual, eu não lembro qual era o aluno. Acho depois que foi o Rômulo. A gente tem que eu acho que eu até corrigi o planejamento dele, que abarcou deficiência. Porque a gente, justamente esse tipo de material pode tornar mais inclusivo, né? Que é o que a gente quer, né? Então, já pensar no material inclusivo, né? Aí tem o fechamento aqui, né, prof? Ela está fazendo o fechamento. Aí tem o fechamento da aula, né? Que como vai ser. Inclusive, eu achei interessante que ela considerou ali a questão da avaliação. Poucos botaram como vai ser a avaliação, mas dentro de um processo maker, sempre tem que se pensar na avaliação formativa, não é somativa. Pode ser somativa e formativa, mas não especificamente somativa. Vocês não vão propor no final de uma aula uma prova, depois de trabalhar com a cultura maker, né? Não tem coerência fazer esse tipo de proposição, tá?
Ali ela colocou por aula o que vai precisar, inclusive acho que é para ela ter como guia ali onde adquirir as coisas, né? Onde comprar as coisas, até para as pessoas terem uma ideia de como ela foi o planejamento dela. Gostei até a loja que ela vai comprar as medalhas depois, né? Que ela vai propor. Até Mas sugiro para ela fazer a medalha no Canva, depois imprimir para economizar a dinheiro. gente fez medalhinhas pequenininhas. Daí, dentro dessa questão, né, de recompensas, a gente fez para aquele do ensino médio, mas a gente fugiu, né, dessas questões também de direitos autorais e tal, mas dentro dessa temática, então, assim, tem muita coisa para ser feita. A professora Cristina está falando se ela pode fazer a trilha em 2 versões, português e guarani. Claro, né, Cristina? Imagina. A professora Cristina trabalha numa escola bilíngue, né? Com português e guarani, multisseriada. Então, também precisa ter materiais aí bem interessantes, né? E que sejam, que utilizem, né? Essa questão tanto do português quanto do guarani. Inclusive eu sugiro adicionar imagens, né, para auxiliar nessa bilíngue, né? Essa uso bilíngue. Então, esses são os 3 exemplos que eu trouxe. Eu poderia trazer mais, mas eu acho que ia ficar muito alongado aí a nossa live. Eu espero, do fundo do coração, os planejamentos de vocês. Eu dou as devolutivas sempre o mais rápido possível, tirando as minhas férias, eu dou o mais rápido possível. Então, coloquem lá. Se eu demorar 2 dias, mandem mensagem, menos não precisem mandar, que eu vou responder. Mas se eu demorar mais de 2 dias, mandem mensagem que eu dou uma atenção maior para vocês, tá? A Luciana tem uma dúvida aqui em relação que ela tem dúvidas no Design Thinking. Já enviei a Franciele, já enviei o Planejamento Maker, mas estou em dúvida no Design Thinking. Isso, e a Luciana também diz que está com dúvida em Design Think. Que ponto do Design Think, Luciana e Francis Lene, vocês estão com dúvida? Se vocês puderem nos colocar ali, dentro aí das mensagens. A Solange disse que dá para produzir em impressora 3D, em corte a laser. A gente produziu na 3D as medalhinhas, mas pode ser também no corte laser. Aí Ontem a gente recebeu... Não, deixa eu contar uma coisa. Ontem a gente recebeu uma visita essas visitas guiadas de ensino médio, de escola pública, lá no Rex Lab. E aí a gente foi confeccionado chaveirinhos na corte laser mesmo. Eles adoram essas coisas, né? Esses brindezinhos, essas... Quem não gosta de brinde, professora? Até eu gosto de brinde. Saíram todos felizes lá com os chaveirinhos lá que a equipe produziu. Pois é, Priscila. Nesse caso, a Priscila trouxe um build gestor, prof. Será que seria possível? Eu acho que ele tem que conversar com a equipe em particular, né? João Gabriel, tu pode reenviar sim, porque a gente ainda está em fase de... Provavelmente o teu ainda não... Depois o Evandro vai falar aqui, mas eu acredito que a partir dessa live, muita gente vai querer também revisar o seu planejamento maker, vai ter uma outra visão. Então, justamente por isso que a gente optou por focar nessa questão de trazer alguns exemplos, né? Para que o pessoal também pudesse dar uma revisada nas suas ideias aí. Priscila, a gente vai ter que conversar, assim, tem que avaliar, tem que ver o que daria para fazer de complemento. Tu pode fazer o biodigestor com os alunos ali e, de repente, fazer algo complementar com esses materiais que a gente tem. A gente teria que avaliar, né, e pensar em uma ideia. Teve uma proposta de um aluno, prof. Simone, que ele falou o uso dos átomos, ele ia fazer os alunos criar os átomos e não colocou também a produção. Eu perguntei se ele estava pensando em produzir, enfim. Esses assim, diferenciados, tem que entrar em contato com a equipe em particular para a gente conversar e ver o que é possível ela gente combinar, tá perguntando onde que ela pode enviar esses detalhes. Tem 2 canais principais. O primeiro é por mensagem, no Moodle mesmo, pode mandar para a professora Letícia,
né? Para mim, é, tem também o WhatsApp do RexLab Suporte, também tá lá, né? O número. Vocês podem mandar. Então, assim, como vocês acharem melhor, tá? Mas tem que mandar, porque daí tem que explicar direitinho. A gente vai ter que chegar aí num. Talvez a gente marque até um horário, tá? Tem algumas situações como a Jaqueline ali, a gente agendou um horário, então cada caso a gente vai avaliando, né? Como melhor proceder, né? Para a gente chegar num consenso, tá? Pode ser no Pessoal, e-mail do RecLab também. isso, eu vou colocar aqui no chat os nossos contatos, né? Olha, tem contato de suporte técnico com o grupo do WhatsApp, tem ali o contato da questão do e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Então, temos essas duas formas também de vocês. A gente sempre está, de alguma forma, a equipe online para tirar dúvidas com vocês, tá? Tá, o Evandro, professora Letícia, seria importante o Evandro aparecer Sim. E ele para agora ele trazer a parte explicar do recurso. essa questão do recurso. Então, o Evandro, te chamo aqui, te convido, e eu já vou te tornar apresentador para te. A gente já está com um tempo, né, esgotado aqui de 1 hora, mas eu acho que vale a pena o Evandro falar aí essa questão do recurso em si, né, da construção do recurso, né? Estamos escutando, pessoal? Tá tranquilo? Sim. Então, pessoal, meu nome é Evandro, né? Como a professora mencionou, eu sou bolsista do laboratório e vou estar trabalhando, eu e outros colegas meus, na confecção dos materiais que vocês idealizarem, né? Então, eu não vou me estender muito, eu vou mostrar um pouquinho da plataforma de prototipação que a gente tem para auxiliar vocês aqui. Eu vou compartilhar minha tela e vou mostrando aqui na página do Intec Edu, para dar uma ideia do que a gente planeja, né? Aqui, vocês estão conseguindo ver a tela do meu computador aí? Acho que tá na Sim, tela. aqui está. Tá tranquilo, né? Então, essa página aqui, vocês já estão familiarizados com ela, né? É a página do curso. E o tópico em questão que a gente está trabalhando hoje é aqui a parte de prototipação do material, né? Então, quando a gente seleciona aqui a prototipação do material, a gente tem essa primeira seção aqui, que é o template para prototipação do material. Aqui, essa seção ela dá o link para a gente acessar essa nova plataforma. E a gente tem um vídeo tutorial aqui que é bem mais específico, que fala detalhezinho por detalhezinho, o que dá para fazer, o que não dá. E eu vou acessar aqui para mostrar mais ou menos como é que funciona essa parte de prototipação do material com a plataforma. Clicando aqui, né, ou pelo link, ele vai mandar a gente para essa página, onde a gente tem os exemplos que foram comentados anteriormente, né, que os professores comentaram. Esses exemplos, de maneira nenhuma, é para limitar a ideia de vocês, né? Ele é mais um complemento, uma forma de a gente conseguir visualizar o que a gente vai estar criando, né? Para facilitar também a parte principalmente, né, para facilitar a parte de comunicação entre a equipe que está construindo esses materiais e vocês que vão receber eles, né? A fim de que vocês recebam exatamente o que vocês querem, né? Então, aqui a gente tem os 4 exemplos que a gente já trabalhou com alguns professores, que é a parte de roleta, construção de carta, jogo de tabuleiro e jogo da memória, né? Eu vou acessar aqui o da roleta e mostrar mais ou menos algumas funcionalidades que esse sistema aqui propõe para a gente. Ô, Evandro, deixa eu só comentar. A roleta é bem legal, vocês podem explorar bastante a roleta, né? Como o Evandro vai falar agora, dá para editar, né? Essa parte aí que vai ficar visual. E os alunos gostam bastante e dá para adaptar, inclusive, para várias atividades a roleta. Então, ela é bem. Eles gostam bastante, os alunos adoram essa tal de roleta aí. Aqui a gente tem só a imagem que vai na roleta, né? Mas a roleta em si, ela também tem a parte da flecha, né? Que gira e tal. E aí você consegue sortear, digamos assim, algum segmento específico. É bem bacana. Baseado nessa roleta aqui que a gente criou aquele material que as professoras mostraram anteriormente ali no slide, né? Então,
quando eu entrei aqui, por exemplo, para criar a roleta, eu tenho algumas opções aqui na opção de modificar a roleta, onde a gente consegue adicionar segmentos, remover, modificar o texto, cor do segmento. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e modificar a cor de determinado segmento, mudar o texto, a cor do texto, apagar o segmento e por assim em diante. A gente tem várias funcionalidades aqui para auxiliar a criação, para deixar o material do jeito que vocês querem, né? Então, a gente tem essa parte, a gente pode adicionar imagens nos segmentos também, ó. Aqui eu coloquei na parte de imagem, porém eles não têm nenhuma imagem, eu teria que selecionar a imagem aqui. E as imagens, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, que é um exemplo com imagem, ó. Que a gente tem esse exemplo em branco, que é o inicial, e o exemplo da roleta ODS. Exemplo da roleta ODS é um exemplo com imagem, que foi aquela roleta que a professora mostrou anteriormente, né? Então, cada imagem, ó, se eu vim aqui modificar a roleta, ela é uma fatia de pizza, digamos assim, né? Onde a gente consegue selecionar aqui, substituir pela imagem que a gente quer. A gente consegue remover segmentos, adicionar outros. Enfim, tem várias funcionalidades aí para modificar e deixar a roleta do jeito que vocês quiserem. Eu tenho uma imagem, digamos assim, eu tenho uma ideia, por exemplo, onde eu quero construir com imagens diferentes, símbolos diferentes. A gente consegue criar, no caso, a imagem com o editor de texto, né? O editor de texto não, o editor de imagem, né? Fazer o desenho e subir aqui clicando nesse botão e ele vai substituir aqui no desenho. Os exemplos que a gente tem são das 17 ODS, né? Mas, enfim, vai da criatividade de vocês criarem novos segmentos, removerem e por assim por diante. Oi, Evandro, uma professora que teve uma dúvida se ela podia usar o Canva para as imagens. Ela pode, desde que consiga depois subir, ou se ela tiver dificuldade, entre em contato com a equipe, para a equipe auxiliar. Sim, também é possível marcar horário, né, Evandro? Marcar horário pelo WhatsApp ali, a gente consegue sempre conversar com mais calma e ajudando e tal. A gente utiliza bastante o software livre que é o Inkscape para criar o material, né? Para criar as imagens. Porém, ele é um editor de imagens. Às vezes é um pouquinho mais difícil do professor saber lidar e tal. Então, o Canvas se apresenta com uma solução bem, bem bacana, assim. Pelo menos até para você mostrar a sua ideia, né? E passar para a gente, que é o propósito da plataforma, né? O propósito da plataforma é basicamente fornecer para a gente, né, uma melhor visualização do que você está criando. A Cristiane queria que tu repetisse como que tu configurou a roleta, ela não conseguiu ver. Esse do jeito que está aqui agora foi com um exemplo. Ó. A gente tem os exemplos aqui. Quando ele inicia, ele vem com essa roleta em branco aqui, né? E a gente tem aqui ó, a roleta ODS, que é a roleta que a gente já tem criada no laboratório. E assim a gente consegue adicionar texto, por exemplo, nos segmentos, etc. Oi, Evandro. Coloca em branco e começa o passo a passo desde o início, como colocar texto, imagem. Acho que essa parte aqui eles não conseguiram pegar. Essa parte. Vamos lá. Eu vou mudar um texto aqui para o segmento a roleta amarelo. Tá em branco, tá esperando vocês adicionarem conteúdo. Eu venho aqui em modificar roleta, aqui em cima, ó, vocês estão vendo? Modificar roleta. E ele vai aparecer essa janelinha. E nessa janelinha aqui, a gente tem configuração de cada segmento individual, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai vou colocar aqui... Segmento que o Evan tá falando são as fatias, tá? Isso, então, cada fatiazinha. Cada fatia é um segmento que a gente consegue ir adicionando e removendo. Pode incluir também imagem, né, Evandro? Isso, daquele jeito que a gente falou ali, né? Que a imagem no formato da pizza, se a gente carregar ela aqui, ela vai se adequar ao segmento certinho, né? Tem alguma funcionalidade, por exemplo, que eu quero na minha roleta e não tem aqui pela plataforma a gente não consegue mexer. Pode acontecer. O que é a minha sugestão? Aqui no envio do material, primeiro a gente salva a roleta, né? A gente faz a roleta do melhor jeito possível, que dá o mais próximo possível do que a gente quer. Quando a gente clica aqui em salvar, ele vai salvar como uma imagem aqui, né? Vocês estão vendo aqui em cima? Posso salvar como e eu salvo, por exemplo, na minha área de trabalho para depois enviar o arquivo. Na parte de enviar o arquivo, que é essa parte aqui do envio do material pedagógico lá do curso, nesse campo aqui, a gente não tem limite quer dizer, tem limite, mas é de 20 arquivos diferentes, né? Então dá para botar bastante coisa.
mas a gente consegue colocar, além da imagem da roleta, uma descrição. A gente pode colocar um pouquinho de texto, por exemplo, explicando o que faltou na minha roleta, o que eu queria colocar, e assim já, digamos assim, fornece mais um norte para a gente, na hora que a gente está avaliando aqui o envio, do que a gente vai precisar modificar, caso a gente precise modificar alguma coisa, né? Então, eu posso, por exemplo, vir aqui, abrir o bloco de notas aqui, escrever, eu gostaria que a minha roleta tivesse uma funcionalidade que eu não consegui fazer pelo sistema. E aí explica certinho a funcionalidade, salva o arquivo TXT e coloca aqui junto com a roleta o máximo possível que você conseguiu fazer. E assim a gente vai estar... a gente consegue, digamos assim, adiantar bastante a mão de obra nossa ali para confeccionar o material de todo mundo. Afinal, são mais de 100 participantes do curso, né? Então a gente tem bastante trabalho para fazer. E também assim, eu tô com uma ideia, mas eu não tô conseguindo. Aí eu faço o desenho aqui manualmente e explico, tal, tiro uma foto e também mando esse arquivo. Isso, sim, com certeza. Não consegui usar a plataforma aqui. Queria fazer alguma coisa. Eu já mando também. Faz um rascunho no papel, escreve bem certinho, escreve um texto ali explicando. Quanto mais detalhado, melhor, né? Claro. Faz o texto certinho, coloca aqui, envia, depois a gente vai avaliar. Antes da gente enviar, a gente vai entrar em contato, a gente vai conversar com a pessoa, né? Sobre o que a gente está construindo, o que falta, se aquele modelo que ela mandou ali tá bom. Então, a gente vai ter essa parte assim para tirar dúvida antes da gente, de fato, produzir o material e enviar, né? Então a gente tem essa parte de... Temos várias dúvidas aqui, Evandro. Vamos lá. Eu não estava prestando atenção no chat. Alguém passa as dúvidas que a gente vai Porque eu editei todas as cartas e quando salvei ficou sem imagem, sem cor. A Elisandra perguntou. As cartas, vamos ver. Aqui as cartas, ó, a gente consegue ir editando, adicionando aqui, né? Deixa eu carregar um exemplo para a gente ver. Espera aí. Carreguei um exemplo, cliquei aqui em salvar cartas, né? E aí, tá, ficou desse jeito assim? Isso aqui é interessante e tá no... Eu expliquei um pouquinho sobre isso naquele vídeo lá no vídeo que tem ali no Intekedu. Talvez tenha alguma dúvida mais específica, a gente aparece ali. Mas isso aqui vai um pouquinho de navegador para navegador, mas no geral é todos eles a mesma coisa. Aqui em mais configurações, ó, vocês estão vendo o meu mouse aqui? Ele tem essa opção aqui, ó, elementos gráficos com plano de fundo. E aí aqui que a gente seleciona e ele permite a gente salvar o PDF, né? Com as cores e do jeito que a gente está vendo ali de fato. Então, possivelmente, pelo que eu entendi, não sei quem foi que colocou essa dúvida, mas... Foi a Elisandra, mas é da Cristiane também. Não, da Cristina? Da Cristina, não. Tá, da Cristiane, porque ela botou assim, quando eu baixei as cartas, não ficou com a cor que eu configurei, deve ser isso. Isso, bem provável que seja isso, tá, professora? Viu? A mesma dúvida. Isso aqui é uma configuração, isso aqui é como se fosse uma janela de impressão, né? Ó, pode ver que está aqui imprimir, né? Só porque eu não selecionei aqui minha impressora, eu coloquei aqui salvar como PDF. E aí eu coloco aqui os elementos gráficos, né? Para aparecer as cores, os desenhos. E aí eu salvo aqui, e da mesma forma que a imagem da roleta, eu consigo salvar aqui o PDF das cartas, né? E aí... Agora, tem uma dúvida aqui. Pode voltar e editar novamente. Eu ia dizer, essa dúvida é interessante. Como, professora? Depois de salvar, pode voltar e editar novamente? Não, por enquanto não dá, porque ele salva como PDF, né? Então, depois que você salva, basicamente você tem aqui o arquivo pronto. Então, essa parte de editar depois que salvou, por enquanto a gente não consegue fazer por esse sistema. Faltou só um erro no acento, por exemplo. Errei um acento ali na palavra e queria corrigir, mas não quero fazer de novo. Faz daquele jeito que a gente comentou, né? Coloca o arquivo PDF, no lado do arquivo coloca também um TXT ali, né? Explicando que eu queria alterar um acento em tal palavra. E aí a gente consegue depois, na hora de imprimir, né? Fazer modificar ali e corrigir qualquer problema. Então, assim, uma sugestão, né, que as pessoas, então, já estão tentando elaborar, alguns já estão mais avançados também. E aí a gente vai, como a gente comentou, né, Evandro, cada caso é um caso, tenta colocar o máximo possível lá de informações, né, para a equipe poder também avaliar.
E a gente também vai tentar deixar mais claro isso enquanto tutorial, porque pelo jeito é uma dúvida recorrente. Então, acho que a gente vai conversar com a equipe a partir de amanhã para a gente deixar mais claro essa parte. O professor Jair está pedindo para mostrar o trilha. A trilha. Essa aqui é o modelo de trilha que a gente tem aqui na plataforma, tá, pessoal? A trilha, essa que a gente tem aqui, ela é uma trilha simples, que a gente já produziu no laboratório, numa folha A3, né? E aqui a gente consegue basicamente modificar o conteúdo das casas, né? Nessa trilha aqui em específico, a gente não colocou a possibilidade de adicionar mais ou menos. Porém, é aquela questão, né? O principal intuito aqui da parte de trilha seria na questão de mostrar para a gente o que vocês querem, por exemplo, em cada casa. E aí, para depois a gente. Às vezes, se você quiser mudar o modelo, por exemplo, eu quero uma casinha redonda, eu quero que tenha uma escadinha da casa 6 para a casa 15. Explique isso no arquivo de texto que coloquem junto com o material ali na parte do envio, né? E a gente consegue estar modificando, enviando para vocês as imagens, vendo se vocês aprovaram, se não aprovaram, construindo material, enfim. Isso é Essa aqui é porque tem gente que quer outro formato, né? Assim, se baseiem por uma A3, tá, gente? Uma A3 seriam duas A4. A gente já teve experiências com trilhas na A4, quem achar melhor, mas ele fica um pouco pequeno, né? A A4 é aquela folha, geralmente, que a gente utiliza para impressão de material. Então, uma A3 fica um tamanho bem legal. E aí, com essa A3, vocês conseguem imaginar como seria a trilha de vocês. E aí, se precisar fazer diferente, usa o que o Evandro falou, né? Usa arquivos suplementares. Que isso, para essa parte, não é difícil para a equipe editar. São só sugestões, né, Evandro? Acho que tem que ficar claro isso. Isso, tem que deixar bem claro que são sugestões, é isso mesmo, professor. A plataforma é só para a gente ter um norte, assim, para a gente conseguir visualizar o que vocês querem produzir, para a gente conseguir produzir de uma maneira mais rápida, né? Porque imagina se eu vou detalhar todo o meu jogo ali com texto, por exemplo. Eu vou falar, tem tantas cartas de tal cor, isso e aquilo. Então, às vezes, vai dar um pouquinho mais de trabalho, às vezes é mais fácil a gente vir aqui e criar. Se o professor, por exemplo, eu tenho conhecimento com software de edição de imagem, eu quero produzir a minha imagem sem utilizar a plataforma, tranquilo, melhor ainda. Às vezes a gente consegue já trabalhar junto e construir o material utilizando, sei lá, o Inkscape, o Photoshop da vida e produzir o material com base no que o professor construir, né, na imagem. Dá para colorir a trilha. Elisandra, por enquanto a trilha que a gente produz é na madeira, né? No MDF. Então, a parte de marcação dela, ela é, digamos assim, ele só marca o contorno, né? Ele vai ficar, digamos, preto e branco no material. Então, isso, daí a parte colorida fica com as cartas, com os pinos, com os dados, com os elementos aí que são complementares, tá, Elisandra? Professora, como a parte da roleta, a parte da roleta ela é adesivada, né? Talvez a parte das cores, elas são. Eu preciso utilizar a parte das cores na trilha. A gente consegue também adesivar a trilha também, né? Não temos recurso para tudo isso, Evandro, não promete. Não prometer não cumprir. Não promete. Prometer não cumprir. Mas é tudo a questão de negociar aqui os recursos, né? Saber gerir certinho e a gente consegue estar produzindo, então, o material. A gente produziu as trilhas no MDF e aí a gente, como eu falei, a gente usou os dados bem coloridos, os pininhos bem coloridos, as cartinhas complementares. Alguns jogos têm cartas, né, com perguntas, daí a gente deixa colorido. Então, assim, não dá para adesivar tudo, tá? A gente não tem recurso para isso. Já vou avisando. Acho que eu tenho umas fotos dessa mesma trilha aqui. Eu consigo passar para vocês. Como é que ela ficou, né? O material. Não sei se a professora tinha no material do slide essa trilha aqui. Deixa eu só
mudar a minha tela aqui que eu compartilho a imagem. Espera aí só um pouquinho. Porque a gente já tá procurando comprar filamentos da 3D bem coloridos. Então, como eu falei, os dados ficam coloridos, os pininhos ficam coloridos, então não fica tão assim tristinho o material. Ó, essa aqui, basicamente, é a mesma trilha ali que tem no exemplo, tá? Então, ele fica desse jeito assim, ó, a madeira, né? E aí a parte de onde tem os desenhos, ele fica marcado em preto, né? A princípio é isso que a gente idealizou na roleta, né? Então, Não, o professor disse que não tem trilha. recurso para Não adesivar. tem, infelizmente, não vou adesivar tudo para todos. Mas fica legal, tá? Porque os pininhos ali a gente tenta colocar bem coloridos, dados bem coloridos. Aí, se tiver, às vezes tem cartinhas com perguntas complementares, daí a gente faz colorido. Então fica legal, assim. Certo? Acho que é isso, né, prof? Porque também já está bem avançado o horário, a professora Letícia já está lá mais de meia-noite. Eu já estou piscando aqui, quase dormindo. Agradecer o Evandro, né, pelo auxílio aí. E dizer para todos assim, ó, que dá para a gente fazer um material bem criativo e a gente precisa que vocês avancem, né, prof? A questão de planejamento maker, design thinking, tudo é uma continuidade. Também não adianta pular lá para o material e o planejamento não está realizado, né? São etapas. E nós somos bem chatas nesse sentido, professora Ciana. Porque esse material ele tem que estar incluído num planejamento maior, né? O material é um recurso, né, professora Letícia? Ele é um recurso. Então, a gente precisa ter, até porque depois a gente vai cobrar de vocês a aplicação, né? A próxima etapa a gente vai cobrar a aplicação também. Só queria deixar claro, assim, ó, a questão de qualquer dúvida, entre em contato. Nós temos temos vários alunos, né? Mais de 100, inclusive, 120 e poucos alunos. Então, assim, pode levar um tempo, né? Às vezes, para uma análise mais profunda, dependendo da situação, mas a gente vai retornar e peçam auxílio ali, tem dificuldade, eu não estou conseguindo editar nada disso, entre em contato com a equipe. A gente já teve atendimentos individuais, a Jaqueline ali que foi citada hoje, ela já teve um atendimento individual ontem. Isso é possível, a gente pode agendar online também, né? Às vezes dá para agendar até mais de uma pessoa ao mesmo tempo, se for o caso, se as dúvidas forem parecidas, né? E eu vou pedir para o Evandro e equipe dar uma atençãozinha ali no tutorial, talvez deixar mais claro, né, para o pessoal essas situações que vocês relataram aqui. Agradeço demais a participação de todos e estamos bem confiantes aí que vamos ter uns materiais bem legais, né, prof. Letícia? Exatamente, então, né? A gente só tem, assim, a agradecer vocês, né? E estamos aí. A próxima live é final de junho e até lá a gente já quer muito resultado, né, professor Letícia? Pelo menos o planejamento do Design Thinking já tem que ter passado. Eu acredito que alguns já vão estar até com material já. Aplicando, né? já. Então depende muito da questão do andamento de cada um, né? A gente também depois vai ter um prazo final para o curso, porque tem aquela questão de certificado, certificação. A gente também tem que fazer o nosso relatório do curso, fazer os fechamentos. Então, assim, não vai poder ficar aberto aí por, né? A gente depois, né? a gente vai explicar ao longo aqui na próxima live, provavelmente a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, acho que ajudou bastante, né, pessoal? Deu os exemplos dos colegas foram bem legais, assim, também mostraram que é possível. Foram 3 exemplos completamente diferentes e que certamente aí vão ter materiais e vão ser umas aplicações bem interessantes. Isso, o professor Joaquim está lembrando dos certificados, né? Os certificados, não sei se vocês já pegaram lá, já podem ser emitidos lá do curso Maker Edu, primeiro curso.
A gente mandou as informações, mas se alguém tiver dúvida ainda de como fazer isso, como utilizar a plataforma da UFSC de certificados, eu acho que a gente pode mandar nova mensagem, né, professor Juarez, para todos, certo? É na plataforma da UFSC, João, mas deve ter recebido uma mensagem pelos e-mails que o professor Juarez enviou, com o passo a passo de como emitir o certificado. Qualquer coisa, novamente, nosso e-mail ali, suporte técnico, estamos sempre ali com os dados aqui, se vocês precisarem entrar em contato sobre, inclusive, essa questão, tá? Repetindo novamente o nosso suporte. Então tá. Abraço a todos. Obrigado, Letícia, pela parceria. Obrigado, Evandro, professor Juarez, toda a equipe aí que está à disposição. Um abraço a todos, muita criatividade, inspiração e que tenhamos aí uns ótimos planejamentos, tanto o planejamento maker quanto de construção do material. Um abração para todos. Boa noite, pessoal. Um abraço para a professora Simone, coração. Boa noite, professor Juarez, coraçãozinho. E também, Evandro, coraçãozinho. Obrigado por tudo. Tenham uma ótima noite aí, descanso para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.